hoje respondendo questões, tá? Vamos lá. Professor Marcos, destravando exatas. Sobre o conceito de calor. Vamos lá. Se trata de uma medida de temperatura? Não. Uma energia, em forma de energia, uma forma de energia em trânsito? Ok. Essa é a opção correta, certo? Então essa é a corretíssima, tá? 2. Calor é uma energia contida no corpo? Não, não existe calor contido, tá? E nem armazenado. A energia que se transfere de um corpo para outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles? Corretíssimo. Letra B. Então tudo que flui de um corpo para outro, tá? Em diferença de temperatura é calor. 3. Sistema Internacional de Unidade de Medidas, calor, joule. Unidade de calor, o joule, pois calor é uma energia, ok. No entanto, só tem sentido falar de calor como energia em trânsito, ou seja, a energia que se transfere de um corpo para outro em decorrência da diferença de temperatura entre eles, ok. Assinale de afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Vamos lá. A temperatura de um corpo diminui quando ele perde calor que nele estava armazenado, bem que poderia ser verdadeira, mas ao ter esse contexto de armazenado se torna falso, tá? B. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor? Falso. Isso aqui é falso. Isso aqui também é falso porque não se acumula nem armazena. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o ambiente? Corretíssimo. Isso aqui é verdadeiro. Ele realmente diminui a temperatura. Vamos lá. 4. O fato do calor passar de um corpo para o outro deve-se, vamos lá, a quantidade de calor existente em cada um deles? Falso, tá? A diferença de temperatura entre eles? Ok, corretíssimo. Energia cinética também não tem nada a ver, o número de calores também não tem nada a ver, nada que se afirmou também não tem nada a ver, certo? Essa questão T5, eu vou passar logo para a proposição dela, para a gente não perder tempo, tá? Vamos lá. Assinala as seguintes afirmativas. Temperatura e calor eles apresentam o mesmo conceito físico? Falso, tá? Calor e trabalho estão relacionados em transferência de energia? Verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. A temperatura de um gás está relacionada com a energia cinética e a agitação de suas moléculas? Verdadeiro. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. Então, a 2 e a 3 é verdadeira. Letra A. 6. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que, vamos lá, quando dois corpos de materiais estão em equilíbrio térmico, tá? Eles estão aqui em equilíbrio térmico. O mais quente é o que possui maior massa? Não, não tem nada a ver, até porque não existe o mais quente em equilíbrio térmico. Apesar do contato de suas temperaturas não variam? Corretíssimo, realmente não variam. Se estão em equilíbrio térmico, o mais quente fornece calor com o mais frio, não tem nada a ver. O mais frio fornece calor com o mais quente, também não tem nada a ver. Suas temperaturas dependem de suas densidades, também não tem nada a ver. Beleza? Vamos para a próxima. Gente, eu vou passar bem para cá, certo? Para a gente não demorar muito. Em 1670, Britton Joseph Black obteve respostas sobre as questões. Ele mostrou que quando misturamos duas partes de um líquido, leite, por exemplo, a temperaturas diferentes, as temperaturas de ambas as partes, tá? Elas mudam, tá? Mudam. Se você junta duas temperaturas diferentes, elas vão mudar, tá? Vamos bem aqui para baixo.
Mas a temperatura da mistura água e gelo, com esse simples experimento, fica confirmado que aquilo que é transferido no processo não é temperatura. Então, nada que passa de forma de energia é temperatura. Nesse caso, o termômetro, então o termômetro aqui sofre, né? Aliás, deixa eu só corrigir aqui. Sofre uma variação. Então, letra A. 8. 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico. Nessa situação, os 3 corpos apresentam o mesmo estado físico? Não. Eles podem ter estados físicos diferentes. Os 3 corpos apresentam-se no mesmo estado, já foi. A temperatura dos 3 corpos é a mesma. Se eles estão em equilíbrio térmico, corretíssimo. Realmente, se estão em equilíbrio térmico, a temperatura dos 3 é a mesma. Então, não preciso nem ler as demais alternativas. 9. Tá? Questão 9. 2 corpos A e B de massa A, massa B, tais que massa de A é maior que massa de B. Então, as temperaturas de A e temperatura de B, respectivamente, com A diferente de B. Num dado instante, eles são postos em contato. Ao alcançar o equilíbrio térmico, teremos para as temperaturas A e B. Gente, quando ele entra em equilíbrio térmico, eles ficam totalmente iguais. Então, temperatura de A fica igual à temperatura de B, certo? Se 2 corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, então você tem um corpo 1, 2, 3. Se esses 2 estão em equilíbrio térmico com um terceiro, os 3 se acham em repouso? Não tem nada a ver. Os 2 corpos estão em equilíbrio térmico entre si? Com certeza, tá? Com certeza. Então, esses 2 corpos aqui, esse primeiro e esse segundo aqui, eles vão estar em equilíbrio térmico entre si. Ok? Então, já foi a 10ª. Para 11. Em um sistema termicamente isolado, possui 3 corpos, um de ferro, um de alumínio e um de cobre. Após um certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Podemos concluir que... Vamos lá. Gente, um sistema isolado é quando realmente eles estão isolados na natureza, do meio ambiente. Então, você tem aqui o ferro, tá? O ferro, o cobre e o alumínio. O que eu posso propor aqui, tá? Ele fala que a temperatura do ferro subiu e do alumínio também subiu. Vamos lá. Então, gente, se esses 2 subiram, é porque o cobre, ele cedeu o calor para os 2. E se ele cedeu o calor, ele diminuiu a sua temperatura. Então, vamos ver qual é a opção. O corpo do cobre aumentou? Não, foi diminuir, porque ele perdeu o calor para os 2. O corpo do cobre ganhou calor? Falso, nem leio mais. O corpo do cobre cedeu calor para o corpo de alumínio e recebeu o calor do ferro? Não. O corpo do cobre permaneceu a mesma? Não. O corpo do cobre diminuiu a temperatura? Com certeza, tá? Então, essa é a opção, ok? Então, letra E, tá? Questão letra E. A próxima. Última. As forças de coesão. Gente, força de coesão é a força de união entre os átomos, tá? De uma substância. São mais intensas no estado gasoso? Falso, tá? Não são intensas. São muito pouca força de coesão no estado gasoso. São menos intensas no sólido do que no gasoso e líquido. São menos intensas no só falso, ela é mais intensa. Não depende da agregação, não depende do estado de agregação, claro que depende.
tem maior intensidade no sólido, ok, e menos intensidade no gasoso, ok. Então essa é o nosso gabarito. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Dê o seu like e até a próxima. Ok?